boa tarde. Estamos começando mais um Mistureba. Eu, Cíntia Martins, hoje tenho aqui essa pessoa maravilhosa, linda de viver, como diria Hebe Camargo, Mirna Porcaro. Oi, Cíntia. Tudo bem? E... voltei. Luciano Silvano. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal da rádio e do Facebook. Boa tarde para quem está acompanhando a gente aí na Rádio CCB e para quem já está conectado aí com a gente no Facebook. Hoje vamos falar um pouquinho de arquitetura, design de interiores, descobrir um pouquinho desse mundo lindo, fascinante, que todo mundo acha que tem, né, uma varinha mágica que pode ir lá e fazer e acontecer. Vamos descobrir se hoje a gente pode mesmo ou não. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, prazer. Abrir um tempinho assim na sua agenda, porque assim, a agenda dela é super concorrida, né? Tem que agendar com muito tempo de antecedência, tem que... Pelo amor de Deus, vem! Mentira, não é assim, não. Não, ela foi super acessível. A hora que eu falei com ela, ela falou, não, Cíntia, eu vou abrir um tempinho na minha agenda, vou lá falar com vocês, vai ser um prazer ir lá. Claro, todo mundo adora estar aqui no Mistureba, né? Claro, mas tem que gostar, né, gente? O programa é tão legal, assim, que prestigia nós, brasileiros, guerreiros, né? Que a gente vem pra cá, pra esse país desbravar, né? É verdade. E vocês estão de parabéns, o programa é super legal. Pra mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada. Antes da gente começar com as perguntas todas, vamos compartilhar? Eu já estou fazendo propaganda do livro. Você vai passar o programa inteiro segurando. Não foi combinado. Não foi combinado. Vai ganhar o livro. Era isso que eu estava querendo. Que lindo, nem combinamos isso. Obrigada. Peraí, gente, deixa eu compartilhar aqui. Estou seguindo uma obra de arte, gente. Nem sei, assim, eu tenho muito orgulho dessa publicação. É uma coletânea de várias obras. E é bacana mesmo, é bonito, gente. Mas outros virão. Que legal! Nossa, tenho certeza que alguns projetos que eu vi aqui, meus olhos brilharam. A gente fica encantado, né? Não tem jeito, não tem como não gostar. Todas as publicações, todos os trabalhos, projetos, é fascinante. Eu me apaixonei. Que bom, que bom. Muito. Você me deixa muito feliz. É verdade. Peraí. Não, peraí não. Vamos lá, vamos começar. Pronto, já parei. Vamos ver se eu abaixei meu volume aqui pra não ficar... Toda vez eu ligo, tá aquele... Isso, deixa o modo avião. Não, porque eu não consigo assistir a gente. Depois as pessoas mandam pergunta, eu já não vejo quando manda, imagina... Já tem pessoas assistindo. É verdade. Quando que você descobriu, agora que a gente vai começar as perguntas, ok? Quando que você descobriu sua paixão pela arquitetura? De onde surgiu isso? Assim, sintetizando, eu sou filha de um engenheiro. Na minha família, papai tem uma irmã que é uma grande arquiteta. E eu já nasci ali no meio dos projetos, papai e essa irmã, papai é de uma família de 17 irmãos, e ele e essa irmã são muito unidos, então ela sempre projetou, ele sempre construía, e aí quando eu tinha 6 anos, ele e minha mãe resolveram construir uma casa, minha tia projetou, e eu e os meus 3 irmãos, a gente vivia ali no meio dos projetos, principalmente eu, ficava encantada de ver a minha tia projetando naquelas pranchetas enormes, onde eu, inclusive, ainda projeto, entendeu? Eu sou de desenhar também. E a minha tia desenhando a nossa casa, e as obras começaram, e aí eu via aqueles desenhos da minha tia tomarem forma. Aquilo para mim era mais ou menos essa varinha mágica, né? Aquilo era o mundo da fantasia, era a minha Disneylândia ali. E toda vez que meu pai ia às obras, mesmo que minha mãe não fosse, eu gostava de ir. E a minha tia também era muito presente. E fui acompanhando durante 1 ano e pouco, sei lá, quase 2 anos. E depois os meus pais fizeram uma coisa, que foi contratar um decorador, que era uma coisa muito rara nos anos 70. Eles contrataram um decorador que, assim, tinha pouquíssimos, e o senhor era muito competente. Eu fui entrevistada, assim como todos os meus irmãos, como que você quer o seu quarto e de que cor você gosta. E daí a casa ficou pronta, linda. Bom, esse foi meu primeiro contato com a profissão. E aí, quando eu tinha 10 anos,
eu já era amiga de uma moça, uma menina que tinha uma mãe arquiteta que também fazia casas maravilhosas. Aí eu falei para os meus pais, bom, eu vou ser arquiteta, com 10 anos. Nossa, muito assim, né? Foi assim, tá, né? Foi assim. Amor é o primeiro contato, primeiro- primeira vista. E aí todo o meu interesse, todos os meus olhos e toda assim, realmente o que me fascinava na vida era assim, era o design, era a arquitetura. Eu andava nas cidades olhando, sempre viajei muito, assim, meus pais de férias, e aos 14 anos eu saí pelo mundo já sozinha, de mochila, entendeu? Eita, coragem, hein? E aí o foco era sempre os prédios, o design, as soluções urbanísticas, as soluções estéticas, e eu fui treinando e aí foi. Que bacana. E em que momento que você sentiu a necessidade de, não, eu faço a casa, agora eu também quero... Eu deixo ela linda por fora e agora eu quero deixar ela linda por dentro. Então, na minha faculdade, eu fiz a Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou de BH, né? E eu senti muita falta de mais ênfase à arquitetura de interiores, né? Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, e a minha faculdade foi maravilhosa. Na época era o melhor curso de arquitetura de Minas Gerais, um dos melhores do Brasil, mas eu senti muita falta da arquitetura de interior, de mais noções sobre decoração, sobre design de interiores. A gente teve muito detalhamento arquitetônico, mas não tivemos assim muita... E aí, imediatamente, eu já tinha falado com meus pais que eu queria um complemento dos meus estudos no exterior, porque eu sempre senti muita falta de viver no exterior. Na verdade, o Brasil, assim, eu sempre gostei de estar lá e estar cá, eu já tinha feito exchange student aqui nos Estados Unidos, mas eu queria ir para a Europa ficar um tempo, e aí comecei a procurar especializações em arquitetura de interiores, mesmo porque senti falta disso e sabia que os grandes arquitetos do mundo já estavam fazendo os dois juntos, arquitetura e interiores. E eu me formei em 1986 e fui para Paris, onde eu fiz arquitetura de interiores, cenografia e alguns outros complementos. E aí voltei para o Brasil em 89, já com essa coisa que eu acho muito importante, o arquiteto formado em arquitetura e interiores, porque eu acho que o arquiteto ele precisa ter os dois. E o design de interiores também precisa ser arquiteto, eu acho. Olha que Tem que ser bacana. É uma dica bem legal isso, né? Porque às vezes a pessoa tem a visão da arquitetura, mas não consegue visualizar o que vai dentro, como que ela vai encaixar. A não ser que haja uma sinergia muito grande no escritório, que hajam dois profissionais ou que haja uma parceria muito grande de um designer com 2 ou 3 arquitetos e de um arquiteto com 2 ou 3 designers, porque senão sempre há um conflito, que acontecia antes dos arquitetos, porque isso aconteceu. Eu fui uma das primeiras, mas no Brasil, a partir dos anos 90, todos os arquitetos começaram a fazer muito design de interiores e as escolas de arquitetura começaram a desenvolver isso. Eu acho que no mundo todo, apesar de que aqui e na Europa já estava acontecendo. Mas eu via no Brasil antes uma briga, um conflito entre os arquitetos e os designers, porque realmente as casas eram planejadas pelos arquitetos sem pensar onde, né, como que vai estar ali o layout, como vai ser a iluminação, como vai ser a circulação, e claro que isso gerava conflito. Por sua vez, os designers chegavam e queriam quebrar tudo depois que a casa estava pronta. Então, porque eu quero mudar isso, quero pôr isso aqui. Questão de iluminação, questão de luz, e até conflito posição. de egos, né? Porque tem umas coisinhas assim. Então, eu acho que tem que ter uma sinergia, ou então o ideal é que seja o mesmo profissional. Falando em escritório, a gente sabe que agora você está com um escritório aqui em Miami, mas você também tem toda a sua estrutura lá no Brasil. Sim. Como que você consegue organizar isso? Como que funciona isso? Porque você está aqui, está lá, está no mundo, na verdade, né? A tecnologia melhorou muito, né? Assim, a vida de quem precisa estar em vários lugares. Mas o fator humano ainda é o principal, porque eu tenho uma pessoa especial, que é o meu gerente do Brasil, da minha base do Brasil, que está comigo há bastante tempo, e ele administra o meu escritório, e eu por Skype e por WhatsApp, e toda hora a gente faz, sei lá, 10 calls,
2 reuniões por dia, assim como apresento o projeto para os meus clientes e sempre que possível eu vou ao Brasil. Mas realmente a minha residência principal passou a ser em Miami. E posso trabalhar em qualquer parte do Brasil através da minha base e das minhas parcerias em todo o país. Uhum. Que bacana isso, porque às vezes a gente pensa, ela tá lá e não vai acompanhar e não sei o quê, mas não é assim que funciona, né? Você tem você e tem toda a sua equipe que tá lá para te ajudar, né? Isso. Atualmente eu tenho várias casas sendo construídas, principalmente em Minas Gerais, que são casas grandes, né? Como é assim, a minha tradição. E alguns projetos de decoração também que estão acontecendo. E eu acompanho tudo, eu inclusive escolho as peças. A gente fez assim várias compras esse mês. Não tanto, porque o Brasil também não está assim, eu acho que não está acontecendo só com o meu escritório. O Brasil está numa fase, o pessoal está mais aguardando, né? Um ano difícil, um ano de eleição. Mas eu continuo, graças a Deus, apoiando os meus clientes e trabalhando normalmente. E o fato curioso é que eu estou construindo uma casa no sul de Minas e nesse terreno eu realmente não estive. Os meus clientes vieram em Miami, estiveram em BH reunindo comigo, mas assim, toda a topografia, toda a pesquisa do terreno, tudo eu fiz virtualmente. E a minha equipe visitou, mas eu, Mirna, não estive. E a casa vai de vento em polpa, assim, toda a estrutura já está concretada e a obra deve terminar nos próximos 12 meses. A tecnologia ajuda muito, né? Quem está distante, né? Questão de fotografia, mandar os projetos por e-mail. Isso. E tem o drone, né? Não sei se vocês utilizam. Sim, essa casa, inclusive, tem um amigo nosso, dos clientes meu, que ele filmou com drone, é uma visão maravilhosa, né? A gente tem, por acaso, a gente tem esse arquivo também do terreno. Olha, que legal, muito bacana isso. E cada arquiteto, assim, tem o seu estilo, a sua metodologia de trabalho. Como que é a sua metodologia? Tem alguma coisa assim, alguma particularidade, algum costume que você tenha? Tem. Eu trabalhei com profissionais maravilhosos, porque eu acho que assim, o melhor complemento para as escolas são os escritórios onde você faz estágios, onde você realmente aprende com os profissionais que já estão no mercado há muito tempo e que você admira, né? Como que é que funciona, quais são as principais ferramentas, de onde vem a inspiração, essas metodologias. Eu trabalhei com um arquiteto genial, o nome dele é Cid Horta, infelizmente ele já não está entre nós, e ele tinha ele punha uma malha sobre o terreno, ele desenvolvia ali uma malha que ele fazia um micro, como é que eu vou chamar isso? Ele podia ser de 2 em 2 metros, de 1 em 1 metro, de 3 depende do tamanho do terreno e depende da volumetria que ele queria propor. Então, cada projeto, o arquiteto já tem mais ou menos uma inspiração. E aí ele sabe, de acordo com o budget, de acordo com o tamanho do terreno, ele desenvolve uma malha. E aí ele vai e começa a fazer os sketches, né, os croquis em cima daquela malha. Então, todos os meus projetos, inclusive de interior, eu traço em cima de uma malha. Isso foi um grande legado que eu herdei do Cid. Isso organiza muito a minha visão espacial, entendeu? Tanto no papel, no desenho à mão, quanto na computação gráfica, assim, que eu não faço, mas eu acompanho. Então, eu peço para os meninos fazerem também. Isso é genial. É uma deve ser maravilhoso trabalhar com ela, né? Eu já estou imaginando já. Deve ser muito gostoso trabalhar com ela, né? Uma coisa, você já ganhou muitos prêmios, né? Assim, já participou de muita Casa Cor, já participou de muitos projetos como esse. Aonde que você busca a sua inspiração? Como que você faz para se renovar? Porque se a gente olhar os seus projetos, é claro que tem uma coisa que eu observei, não sei se eu estou errada, mas é que você adora um turquesa. Tem sempre um detalhe de turquesa nos seus projetos. Eu tenho essa paranoia, acho que por isso que eu vim morar em Miami. Sou cercada desse azul, desse esmeralda, de toda... 50 mil tons de verde água. Isso, então, eu observei isso, que todo o seu projeto tem um vaso na mesa que é turquesa, ou tem um detalhe na parede, ou tem um quadro. E onde que você busca inspiração para estar sempre se renovando, para estar sempre
com coisa nova, com ideias novas? Pois é, o arquiteto ele precisa estar sempre se atualizando, né? Eu procuro viajar bastante. Hoje a gente tem vários canais de internet. Você clica ali, você tem um mundo a seus pés, né? Porque todo mundo publica tudo. A pessoa tem uma feira, tem um lançamento, tá tudo ali. Mas eu acho que as pessoas que estão mais assim dentro de cada business, elas têm alguma coisa em comum, assim. Por exemplo, o design, ele leva sempre para uma onda, para uma tendência. Agora existe uma fase que começou há uns 2 anos de rosas, de púrpuras, de tudo. Isso começou sem nem saber, você já está pensando em rosas e púrpuras lá atrás. Aí algumas pessoas começaram a pensar em dourado lá atrás, algumas pessoas começaram a pensar nas formas orgânicas, e de repente você vai numa feira e você vê alguma coisa muito angulosa, alguma coisa com muito prata, metálico, aí você já não gosta mais daquilo, entendeu? Você vai indo naquela onda, assim, não é que a moda é ditada, é que você começa o fato das construções verdes, ecológicas, ninguém quer mais que uma madeira maciça seja usada no móvel ou no revestimento, a não ser que seja descarte, a não ser que seja demolição. Então, tudo isso atinge o mercado, no meu caso, o mercado de design, o mercado de arquitetura. Então, a gente se inspira no que o cliente precisa, no que a vida moderna impõe, no que o futuro vai pedir, e principalmente no que dá prazer e no que gera conforto para o seu cliente, entendeu? Eu acho que é uma combinação de fatores. Que bacana. E falando em cliente, o cliente chega para você com a ideia pronta ou ele fala, faz? Carta branca. Existe todos os tipos de cliente, né? Tem os clientes que chegam com a ideia pronta, mas a gente, se você quiser, você consegue lapidar um pouquinho. Porque por melhor que ele seja informado, o arquiteto e o designer, ele consegue lapidar melhor uma ideia formal ou prática ou espacial de um cliente que não seja formado em arquitetura ou design, com certeza. Então, e às vezes ele também pensa uma coisa que não vai dar certo e com jeitinho a gente consegue não tirar aquela ideia, mas só dar uma modificada ou uma melhorada na ideia. E existem aqueles também que te dão carta branca, e a liberdade pode ser total, mas você sempre esbarra no budget, você sempre esbarra numa condição física, você sempre esbarra num aspecto, qualquer limitação do próprio lugar. Então, a gente tem que pôr várias coisas mesmo, são vários pratos para você equilibrar. Falando em limitação, em aspecto do terreno, isso tudo você tem todo um trabalho que você faz em cima disso, tem todo um estudo que você faz, não é, olha, eu quero construir um prédio aqui nesse lugar e eu posso construir um prédio. Às vezes o terreno não comporta um prédio. Isso tudo você, sua equipe, tem que saber como que funciona, né? Minha equipe, e claro que a gente precisa de contratos, engenheiros, né? E essa parte bem técnica, sim. E também, falando de arquitetura de interiores, existem também, aqui, trazendo isso aqui para os Estados Unidos, tem a história dos furacões, né? Cada lugar tem suas limitações, tem sua... né? Então, a gente sempre precisa, assim, eu falo que ninguém faz nada sozinho. Assim, sempre, durante a minha vida inteira, eu estive ligada a uma equipe enorme de parceiros que deram suporte a todos os meus projetos e que dão a segurança para que essas casas sejam viáveis, para que as decorações não pereçam em 10 anos. E isso vai do aspecto formal ao aspecto técnico. E eu acho que a pesquisa do arquiteto e do designer é fundamental, porque não adianta falar isso é bonito, tem que falar isso funciona, isso é durável, né? E você não tá com uma coisa que daqui a 3, 4 anos não vai dar mais certo, ou não vai estar de pé, ou não vai estar mais assim agradável de se ver, de se usar. Uhum. O Luciano, gente, ele
Daqui a pouco o livro tá babado ali, de tanto que ele pega e abraça. Não, eu falei assim, ó, ela falou da turquesa, a cor, né? Aí, ó, até um livro não escapou. Essa é uma coisa de energia, assim, eu acho que é uma coisa que me acompanha, essa cor e... Não sei, eu realmente gosto muito. Todos os meus projetos têm muita água. Se não tiver jeito, eu ponho um aquário. Se não tiver jeito, eu ponho um espelho d'água. Alguma água vai ter. Isso, tem que ter água, tem que ter água. Falando em água, gente, a casa dela é fantástica. Eu andei, né, claro, vendo uns videozinhos na internet. No caso, São Paulo, a sua casa? Bom, né? Aquela casa eu construí há muito tempo. Era minha, agora é de empresário, foi vendida. Gente, Belo aquela Horizonte. Maravilhosa casa, assim. Cada ambiente lindo e muita água. Porque ela Muita falou em água, muita água. É. Não, essa é outra casa, de uma cliente muito querida, muita água. Água em movimento, é uma coisa que eu gosto muito. A sua ex-casa lá tem bastante água. Falando em cliente, como que funciona a parte de orçamento? Você, assim, não sei se essa é bem a pergunta certa, mas você consegue atender desde a pessoa sem muita grana até a pessoa com muita grana? Não, eu consigo atender até quem está com pouca grana, com certeza, principalmente nessa fase agora, porque aqui eu tenho atendido todo tipo todas as nacionalidades de clientes, mas geralmente o brasileiro que está em Miami, que é a principal parte dos meus clientes é brasileira, ele tem aqui como a sua segunda casa, ou às vezes terceira casa, né? E o nosso poder aquisitivo perante o dólar geralmente é mais limitado, ainda mais com essas flutuações loucas do dólar. Então, ele fica muito mais preocupado com o orçamento do que no Brasil. E isso me fez ficar muito mais esperta com relação aos gastos desnecessários, muito mais perita em contornar em descobrir um design maravilhoso gastando muito menos. Então, assim, eu costumo dizer que assim, é o necessário, mas com o máximo de arte, com o máximo de expertise, com o máximo de originalidade, porque o brasileiro também não abre mão de ser exclusivo, de ter um design exclusivo, e a culpa é nossa, porque nós, designers, acostumamos nosso cliente a ter um design maravilhoso, exclusivo, a não ter a casa dele igual a de ninguém. Então, a gente tem, né? E aqui ele quer o mesmo produto, mas pagando muito menos. Então, eu tenho desenvolvido essa habilidade. É mais ou menos uma varinha mágica, assim, então, mas claro, gente, que é possível. Ó, você que quer ter a sua casa decorada, você que quer, pode procurar ela, que ela vai dar um jeito no seu projeto. Dou um jeito. Não fique com medo, achando que, meu Deus, a minha é caro. Que horror, vai ser muito caro, porque é designer. Porque quando a gente já... Ela é muito só de falar essa palavra, eu vou contratar um designer de interiores. A pessoa fala, você tá louca. Você tá louco. Você tá louco. Não tem condições. Mas não é assim. Ela acabou de falar aqui, ó. Procure, faça seu orçamento sem compromisso. Eu já tô fazendo a propaganda. É verdade, mas é verdade. Faça seu orçamento. Mas você sabe o que? As opções são tantas. Miami é um dos lugares mais estratégicos do mundo, né? Por logística, por localização, por ser a América, enfim, por ser um lugar onde todas as pessoas do mundo querem passar suas férias. E por isso ele tem todos os produtos do mundo estão aqui. Todas as possibilidades do mundo chegam aqui com o menor custo possível. Então, aqui na Flórida, você tem acesso a exatamente tudo. Então, a pessoa que não tem um arquiteto, ela tem uma possibilidade de errar enorme. Porque ela tem acesso a tudo. Mas como usar? Não dá para usar tudo na sua casa. Você tem que escolher. E aí, para escolher, você precisa de ter um profissional. Essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Você precisa escolher com inteligência. E você tem acesso aos menores preços também. Então, você contratando alguém, você tem a segurança, porque você passa a responsabilidade para essa pessoa. E o resultado é obrigação do profissional, não é do cliente. Não é? Então, eu acho que realmente, não estou falando de mim, estou falando de qualquer profissional e tem, sei lá, 10, 20 mil profissionais. Eu vou falar uma coisa, de qualquer profissional, mas, gente, saibam escolher o profissional certo, porque às vezes você acha que vai, eu vou pagar menos nesse profissional, e o profissional vai fazer e acontecer, você termina com a casa que era melhor você ter feito sozinho do que você ter contratado o profissional. Então, olha, ela que
procure o trabalho dela, vocês vão ver Mas que não é quer dizer que o meu maravilhoso. preço é maior, não, tá? Não, de jeito nenhum. Gente, vamos deixar isso claro, né? Vamos deixar claro. E tem alguma coisa dentro do design de interiores que você acha que não pode faltar, tirando turquesa? Tirando turquesa. Tirando Não, turquesa. olha, eu já fiz casas que não tem nenhuma gotinha de turquesa. No meu livro mesmo tem um apartamento todo, bom, todo, com inspiração no Oriente, especialmente na China, e lá quase não tem turquesa. Eu acho que só a água da piscina foi um pouquinho turquesa, assim. Porque eu não fiz a piscina vermelha, né? Tinha que dar uma pintadinha. Acho que não pode faltar harmonia num projeto, entendeu? Assim, eu acho que o que eu propago muito, eu falo sempre nas primeiras conversas com meus clientes, é que é imprescindível, por menor que sejam as casas, eu tenho feito apartamentos bem pequenininhos aqui, eu mesma moro num apartamento que eu já morei, quando eu morei em Paris, eu morei em um apartamento menor. Mas eu moro num apartamento que a maioria dos apartamentos que eu faço são assim, uma sala, 2 suítes, ou às vezes uma sala e uma suíte. Mas tem que ter um conceito, sabe? Desde a porta de entrada até o banheiro da suíte, ou nas casas grandes, desde do portão, vamos dizer, ou do hall de entrada, até o vestiário da piscina, tem que existir o mesmo conceito, porque é isso que traduz a elegância de um projeto. Não é cada espaço ser uma história diferente. Então, eu acho que com o profissional também você consegue isso, coerência, entendeu? Que é isso que traz elegância. Quando você visita um museu, quando você visita uma obra elegante, tudo tem o mesmo conceito. Desde a hora que você entra até, né, as grandes obras de arquitetura do mundo, desde do Louvre até os grandes monumentos de Dubai, os grandes prédios, tudo é a coerência, sabe? É aquela história de você ter o mesmo conceito. Então, eu propago muito isso, sabe? É um traço, é um elemento recorrente, sabe? A iluminação que tem as mesmas soluções usadas de forma diferente. Então, eu acho que isso formata o conceito de cada projeto e forma uma assinatura daquela casa ou daquele escritório ou, sabe, daquele espaço. Que legal, né, gente? Tanta informação bacana, né? Se eu quiser decorar a minha casa, eu falo, eu quero fazer o meu projeto, vamos dizer assim. Você tem uma consultoria? Você dá consultoria? Dou. Eu tenho esse formato também. Eu já tinha no Brasil, mas agora eu tenho feito muito isso, porque às vezes as pessoas ficam com medo. Eu falo assim, te atendo por hora. Eu tenho um formato por hora, bem acessível, tá? Muito acessível. Então, assim, se você quer, Mirna, vem aqui em casa, eu quero saber, assim, como eu ponho o meu sofá, como eu pinto a minha parede, eu levo a cartela de cor, a gente faz um ensaio, eu faço um croquis rápido. Claro que não resolve tudo, mas ajuda muito. E isso para empreendimentos comerciais, às vezes funciona, às vezes não está funcionando. Então, eu vou lá, resolvo muitas coisas, às vezes em 2 horas, entendeu? Isso é uma coisa possível. Como eu disse, não é perfeito, mas já ajuda muito. Porque, de repente, meu orçamento é tão pequenininho e eu não quero trocar muita coisa em casa. Então, Isso. com a sua consultoria, você fala, olha, não, isso aqui não vai rolar. Mas isso aqui você vai... Mantém que vai ficar ótimo. Isso é legal. Porque você... Quer dizer... E para mim é bom também, porque com isso eu amplio o meu leque de clientes. Se ele fica satisfeito, ele, num momento mais confortável, ele vai me chamar para um pequeno projeto, às vezes para um grande projeto. Os amigos vão saber daquilo, ou vão me chamar para uma consultoria ou para um projeto. Então não é ruim, eu não acho ruim. E o legal é que você está acessível para todo mundo. É verdade. Para quem tem aquele pouquinho de dinheiro e para quem tem aquele montão de dinheiro. É Então verdade. isso é legal, porque aquilo que a gente estava falando antes, às vezes a gente acha que é muito caro, que não sei o quê. E não é assim. É falta de conhecimento É verdade. nosso, né? É verdade. Achando que vai ser super caro, que vai ser difícil. E não é, né? É. Você tá ali, assim... Todo mundo consegue o seu trabalho, todo mundo consegue a sua ajuda, né? Isso Não, é é muito verdade. legal, né? O design está sendo mais democrático. É verdade, ele só tem um nome bonito, design de interior. Qual foi o projeto que você fez assim, em um lugar pequeno, assim, bem... Uma casa, um apartamento? Eu acabei de fazer um apartamento aqui em Edgewater, moro lá também,
bem pequenininho e o meu cliente, ele fez para ele utilizar e para ser alugado na sua ausência. E, tipo, budget mínimo, então, assim, tipo, tive que procurar, assim, é o pacote mínimo para quem tem aqui, que os apartamentos são entregues apenas com a cozinha montada, sem piso, como uma iluminação assim muito, muito deficiente. Então, eu dei uma melhorada na iluminação, escolhi os pisos, revestimos aqui, se usa muito papel de parede, fizemos papel de parede, fiz uma solução assim, numa coluna que não estava legal, um apartamento muito pequeno com uma coluna muito estranha assim no meio, às vezes as estruturas atrapalham, né? E cortina para tirar excesso de claridade, né? Porque aqui na Flórida a gente tem muito, apesar das vistas serem cinematográficas, tem hora que o sol e a claridade ofusca muito, então a gente tem que corrigir. Então, assim, o budget foi mínimo, mas o resultado foi extremamente surpreendente, até para mim, entendeu? Então, ele é o campeão de rentals, de aluguel, no prédio. Então, o apartamento dele paga todas as despesas. Isso é muito legal. Olha, entendeu? que bacana, porque que interessante. ele não fica sem alugar nenhum dia, se ele não quiser. Então, ele paga todos os condomínios, o IPTU, que é caríssimo. Então, isso é muito gratificante, entendeu? Porque virou um super investimento. É claro que ele, assim, né, foi entregue em novembro. Em um ano, talvez, ele consiga reaver o investimento que ele fez. Olha que bacana. É muito legal, muito porque legal todo isso. mundo que visita e que vê foto do apartamento dele e dos outros do prédio prefere alugar esse apartamento. Porque quando a gente vai passear, quando a gente o que a gente quer ver? A gente quer ficar e ver coisa bonita. E a gente quer ficar num lugar confortável, né? Confortável, né? Que é, assim, por que não? É praticamente o mesmo preço de você ficar num lugar confortável, num lugar bonito, do que você ficar num lugar feio e desagradável. Tradicional. Então, exatamente. Olha que bacana isso, né? Eu queria falar de um outro aspecto, assim. Eu tenho as minhas parceiras principais aqui, que são são parceiras, assim, maravilhosas, porque a Wall Premium Design, a gente faz junto com elas, acabamentos especiais e finishes de parede. Isso é um dos truques melhores. Aqui a gente tem até mais falei de papel de parede, a gente desenvolve, inclusive, coleções de papel de parede. Então, quando você trata uma parede diferente, isso em reformas, entendeu? Quando você trata um móvel diferente, a gente fez, assim, várias reciclagens já em balcões, em lojas, mesas antigas, folha de ouro, nessas casas de Palm Beach, que se usa muito. Então, isso também é uma outra ferramenta que dá uma renovada na casa, no caso das reformas, que é incrível, né? Olha que bacana. E a gente tem desenvolvido um trabalho lindo juntos, assim, é muito bacana. Essa parte de parceria é muito importante hoje em dia, né? Você ter bons parceiros. E isso entra na história das reformas, né? Porque geralmente os imóveis antigos, eles precisam dessa coisa de trocar os revestimentos. E as pinturas especiais são, assim, das coisas que eu mais gosto de desenvolver. Olha que bacana. Quando você decora a casa, aqui a gente tem, e acho que assim, todo mundo assiste aqui a HGTV, não sei se você conhece, aí tem Fixer Upper, sim. É muito Property legal. Brothers, e a gente, assim, às vezes a gente passa um domingo inteiro só assistindo reforma de casa e tudo mais. Às vezes a gente vê, tipo no Property Brothers, acontece muito isso. Ele tá lá, ele pensou em toda a parte de designer e tudo mais, pensou em tudo que ele vai por dentro, aí começa a chegar coisa na casa, que o próprio cliente comprou. Daí ele, e agora? Mas eu já pensei em tudo. O que será que ele comprou? Tá sendo uma coisa, vai ser uma coisa legal? Vai ser uma coisa feia? Acontece isso com os seus clientes? Sempre eu gostei dessa xícara, eu quero essa xícara lá. Se fosse só a xícara, tava bom. Que você guarda no armário. Então, você tem que compor, conviver, e muitas vezes, se o cliente te pergunta antes, você consegue administrar. Se não, depois você tem que administrar também. Mas, muitas vezes, não fica coerente com o projeto que você traçou,
não é? Aham. E aí o cliente vai entender que se não ficar ideal é porque realmente aquilo não estava previsto. E aí, paciência. Então, não é o ideal, mas a gente consegue muitas vezes encaixar. Mas, gente, vocês ouviram, não é o ideal, né? Hoje mesmo eu apresentei o projeto para uma amiga querida e ela queria manter uma peça no living. É uma reforma que eu estou fazendo num apartamento em Sunny Isles. E aí eu falei, e claro, né, tá todo mundo se ajustando nos budgets. Ela mora no Brasil, o apartamento é aqui, o dólar tal, tal. Falei, olha, essa peça eu não consigo manter no seu living, não vai dar. Pois é, eu falei, pois é, mas, entendeu? Eu não consigo, para não ficar perfeito. Agora, para ficar mais ou menos, ok, entendeu? Mas dá uma dó, né, gente? É. Tem todo um projeto, todo um estudo, todo não sei o quê, pra você ver a sua sala mais ou menos. Então. Né? Você quer ver a sua sala maravilhosa e falar, ah, foi... E nesse ponto eu sou assim, eu falo, já fui mais chatinha, sabe? Tem essa mesma cliente, amiga, ela foi psicóloga dos meus filhos e hoje ela fala assim, você está muito zen. Então, assim, melhorou bastante. melhorou. Antes eu falava, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você falava, não, olha, não vai ficar muito bom. Mas, né? Tá mais maleável hoje. Bem mais, a experiência faz isso, né? Lapida a gente também. É verdade. Tem algum material que seja o seu xodó de trabalhar? Você já falou que gosta muito de papel de parede. Eu trabalho com todos. O que eu acho que é o mais interessante são o confronto. O confronto dos materiais, entendeu? Eu acho que um valoriza o outro. Então, todos os meus projetos, em todos existe o confronto. Uhum. Madeira, com pedra, com vidro. Adoro vidro, adoro vidro. Vidro é leveza, vidro, espelho. Acho que todo mundo gosta de vidro. Eu né? gosto muito de vidro. Tem gente que faz a parede com vidro, só faz fecha com a cortina. Eu adoro vidro. Eu adoro essa comunicação visual que o vidro gera, né? Sim. Falando em material, no Brasil hoje em dia a gente vê muito madeira de demolição. Uhum. Inclusive, vamos fazer propaganda lá na minha cidade, tem a Casa Biazin, que trabalha com madeira de demolição. Uhum. Eles fazem coisas maravilhosas, assim. Você fala, eu quero, sei lá, um estante assim, uma mesa assim, e eles desenvolvem em cima do projeto que você pediu. É muito legal. E tem coisas lindas. Você trabalha muito com madeira de demolição? Eu acho que todo designer que preza as boas coisas deve trabalhar assim. Eu tenho nos meus arquivos, aqui no meu livro, no meu site, uma casa linda, das mais bonitas, assim, onde o piso é todo de tábuas de 50 centímetros de demolição. Meus clientes adquiriram no interior de Minas, nas cidades históricas, de um colecionador, inclusive, a casa já tinha sido demolida. Então, a casa deles é toda dessas tábuas, mas eu gosto dos contrastes, com o mobiliário todo contemporâneo em cima, o resultado é maravilhoso, está no meu site. E gosto também do contrário, aqueles móveis de madeira de demolição ou peças. Nessa casa do Belvedere, tinham, na varanda tem um pranchão de 6 metros, sou de 21 homens para carregar essa prancha. Nossa. Em cima de uma casa que é super contemporânea. Então, eu acho que quando ela é usada, eu sinceramente não gosto quando é tudo demolição, e eu acho que tem que ser demolição mesmo, ou descarte, né? Porque tem que haver esse respeito, mas eu gosto de uma peça, de um fragmento, em contraste com uma coisa bem contemporânea, ou um piso, ou uma porta, também numa arquitetura mais limpa. Eu acho bem bacana. Isso que você falou é legal, porque, por exemplo, a Casa Biazin, eles fazem isso. Eles, como é lá no interior do interior, Nossa, lá em Sarandi, lá no interior do Paraná, tem muita casa de madeira. Então, quando a pessoa resolve fazer uma reforma ou construir uma casa nova, eles compram essa madeira para utilizar, né? Tratam essa madeira para... Realmente é madeira de demolição. Isso é muito legal, né? Valorizar isso e mesmo assim é uma maneira de você reaproveitar, porque hoje em dia, é uma né, riqueza. é uma riqueza, é verdade. E
Tem muitos, hoje em dia, vem muitos móveis do Brasil para cá? Os empresários têm feito isso? Assim, tem muitas empresas que trazem coisas do Brasil para cá? Sim, a gente tem várias empresas brasileiras, inclusive de madeira, de demolição, de descarte, muito design bacana do Brasil. A gente, graças a Deus, hoje encontra tudo aqui. Como eu disse, Miami é um lugar onde você encontra tudo do mundo, inclusive os melhores produtos do Brasil. E quem ainda não está, já está vindo. A gente sempre acompanha esse movimento. Falando em quem não está, já está vindo, agora é dia 26, 26 de agosto, a gente vai ter o Brasil Expo Flórida, que é justamente um evento para os empresários brasileiros. Uhum. É um evento do Centro Comunitário com apoio do Conselho de Cidadãos da Flórida e do Consulado Geral de Miami. Então, os empresários vai ter mesa redonda, se eu não me engano, um dos diretores da Coca-Cola está vindo para falar nesse projeto. Então, é uma maneira do empresário saber como vir, entrar nesse campo aqui na Flórida, né, nos Estados Unidos, e uma maneira de mostrar também o seu trabalho. Isso também é muito legal. Sim. Porque é uma maneira de você conseguir, né, aparecer aqui. Sim. Porque quando você começa a trabalhar aqui, não é fácil, né? Não. Você tem um super nome em outros lugares, no seu caso no Brasil. Agora você já é super conhecida aqui na Flórida, mas quando você chegou Mesmo sendo super conhecida, é difícil, viu? Isso aqui, as pessoas acham super glamuroso, mas eu estou começando de novo. Tem que ter muita fibra, né? Mas vale a pena, assim, é realmente uma mudança, né? É desbravar, mas eu acho que é muito gratificante também. Até porque eu nunca fui uma pessoa, assim, nunca me acomodei muito, entendeu? Então, eu acho muito legal. E é um campo muito grande, tem muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer, né? Então, desde que eu vim aqui passar uns dias, assim, uns 6 anos atrás, eu falei, meu Deus, eu quero morar aqui. E aí, pronto, né? E para morar precisa trabalhar, né? Porque... E é engraçado, para morar precisa trabalhar, porque aqui não tem ninguém, é difícil a pessoa que vem assim e consegue, olha, não vou fazer mais nada da minha vida, vou ficar só... Não é assim que funciona. Primeiro que você não consegue fazer nada. E depois... que é legal você ter essa... interagir com o mundo profissional. Porque você quer estar aparecendo, você quer... Eu faço parte de um grupo, gente, nem conversamos sobre isso, que é muito bacana, são empresários brasileiros que se unem, a gente faz reuniões uma vez por semana, chama recomendo.com, e de todas as áreas, assim, são mais ou menos 70 campos de atuação, médicos, empresários, advogados, industriais, tudo quanto há. E a gente se encontra em várias células, de Orlando até aqui, entendeu? Olha que bacana. Eu faço parte de 2 células, uma na Brickell, outra em Aventura. E é muito legal, porque é uma troca de experiências, exatamente isso. Quando eu cheguei, há 5 anos atrás, porque eu estou nesse movimento, na verdade, assim, que eu comprei meu apartamento e que comecei a trabalhar e sabe como que as coisas acontecem, né? E a gente fica muito perdido. Então, é uma troca de experiências, você começa a se conectar, são mais de 200 empresas, então você se conecta, você sabe como aconteceu com um, como aconteceu com o outro, o que um produz, o que o outro faz. É muito legal, e são, acho que, mais de 20 grupos pela Flórida. Então, é uma forma de uma comunidade como a nossa, de pessoas que trabalham, pessoas sérias, e outra, cada uma dessas empresas é testada ali também. Porque se eu estou lá com a minha empresa de projetos e tudo, eu não posso fazer nenhuma bobagem, porque também sou descartada. O recomendo já não recomenda mais. Não recomenda mais, exatamente. Então, você tem esse conforto de estar num pequeno Brasil que se conecta, que divide experiências, que se ajuda e que ajuda os brasileiros que estão chegando também. Eu acho que eu vi um muito legal. post seu, acho que você fez uma palestra nesse Recomendo. Fiz uma palestra e vou fazer agora, e tem isso, eu sou da célula da Brickell, da célula de Aventura, e vou fazer
outra palestra em Pompano aqui no Tem grupo de Pompano. Pompano, que acho que é o Jaime, Dream, o nome do grupo é o Dream. Vou Isso. fazer terça-feira que vem. E posso ir para o é a terça-feira aqui. Então é muito legal, entendeu? Gente, olha que interessante. Muito Já legal. fica a dica aí pra você É. que é empresário que faz Você parte. que pode vocês todos que querem Exatamente. saber como funciona o mercado profissional, podem visitar, vai ser um prazer tanto para mim como É pra gratuito. É gratuito. As visitas são gratuitas. Depois, quando você se filia a algum não, grupo, tem uma Então, mensalidade. eu sou visita em Pompo, visita em Brito, Exatamente. Você está visitando todas as terras. É isso. Mas é eu sou muito legal. Eu acho uma coisa que tem ajudado muito a todos nós. É muito Olha que bacana. E ó, pra você que já faz parte do grupo, eu vou passar uma colinha aqui pra Mirna falar do Brasil Expo Flórida, que também é uma maneira bacana Sim. De reunir todo mundo. Reunir, Isso de mesmo. mostrar. São de essas todo mundo. iniciativas que fazem a gente poder expor melhor nosso trabalho, Exatamente. conhecer mais pessoas, não é? Aham. E divulgar o nosso trabalho, não só entre nós, mas para o mundo todo que está aqui, né? Que está aqui Miami. mesmo. Aqui a gente tem assim, eu não vou nem citar nomes, mas a gente tem pessoas que participaram com a gente da feira de saúde, mostrando lá seus docinhos, não sei o que. Hoje tem uma empresa que atende, uma empresa de catering que é muito Olha bacana. só que legal. Entendeu? E começou ali fazendo docinho e tudo E a mais. encomenda foi crescendo. Mas, foi exatamente, crescendo. porque, assim, é difícil entrar no mercado americano, mas a gente tem tanto brasileiro e um indica para o outro, que indica para o outro, que indica para o outro, que a sua empresa acaba expandindo e crescendo. Isso é muito bacana, É né? verdade, é verdade. E essa parte do recomendo é fantástica, Uhum. porque você contrata a pessoa já sabendo que ela vai Já fazer tem um bom um aval, trabalho. já tem Contrata um a pessoa do aval. grupo, não Exatamente. contrata fora. Porque Então, quando assim, você faz ali uma ficha de inscrição, eles te pesquisam, né? Você, por exemplo, se eu abrir a minha empresa ontem e não tenho eira nem beira, como diz lá em Minas, não tem lá. Mas quem é essa pessoa? O que ela faz? Então, você tem que ter um background, você tem que ter uma ficha, você tem que ter alguma coisa já executada para você ser aceito. E depois você ali também tem que ter um comportamento legal com as indicações que você tem no seu comportamento no próprio grupo. Tudo isso é o mínimo, né, gente? Porque vamos combinar, gente doida tem em tudo que é lugar. Ah, com certeza. é aqui, ó. Ele só me chama de doida. Você deu uma oportunidade pra ele agora. Não, mas isso é importante, a gente também se proteger, a gente está Aham. num país que não é o nosso país de berço, então a gente também precisa se unir e se proteger também, Uhum. não é? E mesmo porque... O Brasil é perigoso, mas aqui também é muito perigoso, Sim. Exatamente. não é? E mesmo porque hoje Tem em muito dia picareta aí. Tem. Aí, então, se alguém vacilar, o nome dessa pessoa vai rodar. Nossa! Melhor não fazer nada, não faça nada de errado. Se fizer. Não, mas eu nem sei porque conversa pra isso, mas é É bom verdade. a gente saber que a gente está Sim. trabalhando num lugar onde a gente pode gerar bons negócios. Agora você entendeu por que o programa chama Mistureba, né? É bom, mas é bom, né? É, Não é? Eu acho que isso faz parte da realidade de todo mundo. É que tá. verdade. pode deixar que eu divulgo quem é os picareta aqui. Eu aumento, mas não invento. Voltando ao trabalho da Voltando. arquiteta, tem algum assim projeto que você considera que foi mais marcante na sua vida? Tem alguma coisa que você fala, olha, esse projeto, você comentou desse de Miami que você fez recentemente, que tá assim, a menina dos olhos por enquanto. É. Mas Então, às tem- vezes o mais simples, né? É. Aham. Eu, quando era ainda estudante, em Paris, eu tive a oportunidade de fazer uma casa inteira, assim, de 800 metros quadrados, projeto e decoração. Olha que Era um pessoal, tinha laços familiares, mas eles não estavam satisfeitos. Eu tinha 23 ou 24 anos quando eu comecei o projeto. E aí eu já tinha terminado uma fase dos meus estudos, mas aí eles resolveram construir a casa. Eu fiquei mais um ano para erguer a casa e decorar a casa. Isso foi assim extremamente gratificante, porque eu era muito nova e não dominava assim a técnica toda, né? E o idioma ainda me trazia algumas surpresas, mas eu consegui com a ajuda de um arquiteto amigo da família. Mas o projeto era todo meu,
Eu só não assinei porque eu não tinha equivalência da arquitetura na França. Ele assinou e a casa está lá até hoje, a família mora na casa até hoje. Isso foi em 1988. Então, isso para mim foi um Oscar, entendeu? Nossa, legal. Daí 800 metros quadrados também. 800 metros quadrados ao lado de Paris, ali, onde é o estádio que foi a final da Copa, final da Copa do Mundo. Como é que chama ali? Saint-Denis. Saint-Denis. Por ali. E aí, bom, voltando para o Brasil, eu já, né, com a minha bagagem de arquitetura de interior, eu já pus no meu cartão arquiteta e design de interiores e comecei a ser contratada para várias coisas, mas assim, essa casa que eu fiz para mim, meu ex-marido, meus filhos, foi muito importante porque eu tive, por ser eu, a designer, a arquiteta e a cliente, né, eu pude, tipo, ousar. Você teve conflito com você mesmo? Eu tive um bloqueio muito grande. Sério? Porque o meu ex-marido falou assim, você pode fazer do jeito que você quiser. O budget é tal, não era um budget muito pequeno, era um budget bem generoso, bem generoso. E eu tive um bloqueio, eu não conseguia criar. Assim. Falei, gente, eu posso fazer tudo o que eu quiser, o que eu vou fazer? Então eu tive um bloqueio. Aí, é a primeira vez que eu conto isso. Quem tá ouvindo vai morrer de... Tem uma pessoa que vinha em atrito comigo, da mesma profissão. Ele falou, vou contratar fulano de tal para fazer a casa. Depois de uns 3 ou 4 meses. Aí eu comecei, aí a casa saiu, entendeu? Porque ele teve que dar um empurrão, assim. Exatamente, entendeu? Porque me deu um bloqueio que eu não conseguia. Sabe quando você tá com a faca e o queijo na mão? Assim, não consigo. Eu falei, ai meu Deus. Mas aí, depois que ele falou, vou tomar essa atitude, eu falei, não, pelo amor de Deus, agora eu vou fazer. Aí fiz, aí projetei, saiu. E graças a Deus não, foi dureza, viu? Foi dureza, foi duro. Quando é pra você, amassei né? barro 4 anos nessa obra, sabe? Eu e minha botinha ali, Nossa. porque eu tinha que controlar tudo, tinha uma equipe boa, mas eu ia... Capacete, a bota, o barro. Olha que bacana, né? Foi complicado. Mas deu tudo certo e isso me abriu outros projetos desse nível muito bons. Isso me deu o visto que eu tenho aqui hoje de Extraordinary Talents, porque essa casa, ela foi publicada no mundo todo, assim, tipo 18 páginas na China, capa de revista na Suécia, capa de revista na França, Espanha, enfim, ela rodou o mundo. Mas, gente, se você não viu a casa dela, vai, procura no YouTube que tem. É linda, é maravilhosa. E ela vai fazer a minha casa. Pena. Vale Em super nome a de pena. Jesus. Ela vai fazer minha casa. Deus quiser. Eu vou 800 metros quadrados só o quarto. Nossa! Nossa! Que delícia! Meu Deus! Que delícia, com o maior prazer. Você quer uma casa Nossa. dentro do quarto, dentro de outra casa. A minha cama vai ser gigantesca. Vai ser... Nossa, pra que tanto também, né? Fala a verdade. Né? Pois é. Hoje eu não quero nem de graça. Pra limpar tudo. Nossa, mas nem dado. Que hoje você falou que mora num apartamento mais compacto. Meu apartamento é menor do que a suíte dessa casa hoje. Nossa! A minha suíte. Meu apartamento é menor do que a suíte. O meu quarto, onde tinha minha cama. Nossa, bem, olha lá, tá vendo? Eu sou muito mais feliz, gente. Ela não quer um quarto de 800 metros quadrados. Já não quer. Tá entendendo? Não quero. E falando agora de Flórida, aqui de Miami, de Estados Unidos. Você tem muitos projetos aqui. E, não tantos ainda quanto eu desejo, mas já tem um tanto para me deixar correndo. Gente, eu já faço essa 95 numa tranquilidade. Nossa. Quando eu chegava aqui, agora o carro vai sozinho, quase no piloto automático. Outro dia, meu namorado viu um carro andando sozinho na rua. Eu falei, nossa, é esse que eu quero, porque eu vou no celular e ele vai sozinho. Já tinha um... Como é que chama esse carro que anda sozinho? Ai. Já tinha um em teste lá Tem. no Midtown. Ele falou, você acredita? Eu falei, meu Deus, É um meu carro que anda sonho. sozinho. Pois Ele tá sendo testado como Uber, né? Pois é, mas é meu sonho. Porque motorista é muito Eu acho caro. que é. Vou pôr ele e eu vou no Daqui a celular pouco. trabalhando, porque, né, eu fico aqui entre boca, pompa, no Miami o dia inteiro. Eu só fico imaginando esse carro andando sozinho lá em São Paulo sendo assaltado. Ai,
que horror! Vai ser roubado, meu Deus do céu. Não, mas assim, a gente... Imagina. É porque aqui realmente as distâncias são muito grandes, não é? Ah, Tudo é. é muito longe. Tudo que você fala, não, é ali. É, É. ali. É, dá questão de mineiro 30 isso, né? minutos, né? É, mineiro, fala. É logo ali, né? É logo ali. né? A gente ainda tem um conforto de não termos aqueles trânsitos travados, como no Rio, em São Paulo e Belo Horizonte também Sim. já é assim. Mas tem os horários também que a gente tem que saber administrar, né? É verdade. Ah, todo mundo sabe, das 5 até as 7 horas da noite, o 95, É. sentido Miami. Mas assim, Deus não manda nada que a gente não dá conta também, não. A Então, gente se eu quiser administra. te contratar hoje, falar, ó, Claro. Eu tô Você tem sentindo, espaço, Você, o eu Luciano, tô o sentindo que a pessoal Cíntia todo vai da te contar. rádio, seus amigos todos, eu estou à disposição. ai, gente, olha, eu tenho uma amiga, assim, a gente fala muito, todo mundo acho que tem a varinha, né, igual eu falei. Então, a minha casa, eu tenho mania, essa casa, esse apartamento que eu moro agora, eu não consigo mudar o sofá de lugar, porque o sofá é em L não tem como, mas eu, na casa no Brasil, assim, um dia o sofá tava na janela, Tem café na outro sua dia casa? Me chama tomar um café. Um Já vi dia- como é que olha, é eu o vou jeito. convidar e já Depois vou você falar. mostra pra elas não tem jeito. Então, vamos lá na sala, né? Então, e aí eu tenho uma amiga, Rosana, beijo, Rosana, ela também adora decoração. E ela é assim, ela vai lá e ela fez uma parede na casa dela, e tem que ter, mas assim, a gente está sempre buscando informação, está sempre correndo atrás para não ficar também aquela coisa atrapalhada, né? Uhum. Mas assim, agora sabendo que dá para contratar uma consultoria, Claro olha lá, que gente, dá, que querida. maravilha! Claro que dá, com o maior prazer. Com o maior que prazer. maravilha isso, Deixa um né? cafezinho lá me esperando. Ah, vou deixar com certeza. Já logo vou comprar minha casa, já, o Márcio Pinheiro vai me ajudar. Quando a gente falou em parceria, a gente comentou, é legal ter parceria, ter parceiros em vários lugares. Existe essa parceria entre você e outros arquitetos, que você já Sim. comentou. E quando a pessoa tem um arquiteto, o cliente tem um arquiteto do Brasil e esse arquiteto não consegue vir para cá? Então, gente, foi ótima pergunta. Eu tenho feito isso também. Muitos arquitetos, até pelo excesso de trabalho no Brasil, eles não podem estar aqui o tempo todo. Então, eu e meu escritório, a gente tem dado suporte para os arquitetos do Brasil que não estão podendo estar aqui. Então, eles me mandam um projeto, eu orço com várias equipes, eu não estou associada especialmente a nenhuma equipe de contractors, mas a gente tem vários tipos de contractors e para cada área da Flórida, eu tenho umas equipes que estão funcionando mais ali naquela área e a gente faz os orçamentos, assim, várias equipes de marcenaria, né? A minha equipe de acabamentos, que é o All Premium e a Wall Design, então a gente tem tudo, serralheria, tudo. E aí a gente forma esse budget e geralmente esses arquitetos já têm tudo especificado, eles podem inclusive especificar com qual marcenaria, com qual planejado, a gente já tem vários planejados do Brasil que estão aqui, ou até italianos, o brasileiro gosta muito dos italianos, ele manda a especificação toda, a gente monta tudo, eles já mandam os móveis que querem, com qual empresa querem trabalhar, a gente é só a ferramenta. Eu só sou a ferramenta. Não é a Art Projects, que é a minha empresa, não é a All Premium, que é a minha sponsor, a minha parceira, não é a Mirna. A gente é a ferramenta, a gente viabiliza. Então, isso é um conforto também, tá? E, claro, com confidencialidade, com respeito, com toda a ética. Eu e minha empresa, a gente é só a ferramenta dos escritórios do Brasil para viabilizar e atender os clientes de vocês aqui. Olha, gente, que bacana, que informação legal. Então, você que também está no Brasil assistindo a gente, que vai ver esse vídeo, se precisar desse tipo de ajuda, ela tá aí. Na verdade, né, Mirna Porcaro, 1001 utilidades. Comprou um imóvel aqui, já pode consultá-la. É isso mesmo. Tem algum projeto que você não realizou e que você gostaria de realizar? Sim, eu acho que está chegando perto, porque já estão, assim, me sondando. Não é que estão me sondando. Fora da minha casa. Fora a casa do Luciano. Quando eu me formei em arquitetura, meu projeto de graduação foi um hotel boutique. Naquela época nem existiam ainda hotéis boutiques no Brasil. Então, assim, gostaria muito de trabalhar em um projeto de hotel, entendeu?
mesmo que seja uma reforma e tudo, eu gostaria muito de fazer um spa, um hotel, uma coisa assim. Esse é um tipo de projeto que eu ainda não fiz, que eu gostaria de fazer. O hotel Olha, que o bacana. amor, né? Você quer falar um pouquinho mais do seu livro? Que o Pode Luciano falar, já já está tô ali dando propaganda segurando. Então, acho que a maioria do pessoal que me acompanha já conhece. Isso aqui é uma coletânea de projetos, assim, de 20 anos de projeto. As primeiras casas que eu fiz, aqui tem uma casa que eu projetei em, acho que 1998. E o objetivo de eu publicar, ter uma breve biografia, é que se eu projetei essa casa em 98 e ela ainda parece atual, assim, Nossa, né? meu. Isso é um registro, assim, mas é legal de ver, porque tem essa historinha, assim, de como eu resolvi ser arquiteta, e tem a evolução do trabalho também. Aham. E o que eu acho legal é que cada projeto tem a sua... quando as pessoas que não conheciam o meu trabalho, olha, mas é incrível, porque tem um traço. Você vê que foram feitos pelo mesmo profissional, mas eles são completamente diferentes. Eu gosto de criar, eu tenho paixão pelo que eu faço. E, assim, a única forma, acho que assim, de me deixar muito triste, de me deprimir, é tirar a minha oportunidade de criar, entendeu? Então, assim, se eu vou mudar o seu sofá de lugar, eu tô tendo a oportunidade de criar alguma coisa para alguém, entendeu? Se eu vou fazer a suíte do Luciano, eu tô tendo a oportunidade de criar. Agora, se eu tenho uma casa para projetar, é o meu reino, é o meu céu. Se um dia me derem um hotel para fazer, eu vou estar lá nas nuvens. Carta branca, né? Então, realmente, mas assim... E todo desafio, por exemplo, fazer um apartamento pequenininho é muito mais difícil do que fazer um apartamento de 400 metros quadrados. É muito mais difícil, entendeu? Você fazer um layout inteligente, você procurar acabamentos bem em conta, que deem um resultado maravilhoso, sabe? Você ampliar os espaços com a iluminação. Então, aí você está criando mais, sabe? Você está exercendo mais o seu poder intelectual, os seus conhecimentos. Então, isso assim que é o que eu gosto de fazer. Mas fora isso, eu tenho administrado muita coisa, né? Tenho conhecido muito mais coisa, estando aqui nesse celeiro de arte também, tenho me envolvido muito com a arte, tenho representado alguns artistas, estou trazendo uma galeria de arte maravilhosa de Belo Horizonte, a Galeria Murilo de Castro vai abrir aqui em Miami, é o maior marchand de Minas Gerais, e eu consegui fazer essa ponte, ele está vindo para cá, a galeria vai abrir em novembro. Olha que bacana. A Cidinha falou disso. Então, assim, eu estou assim, realmente muito satisfeita, morro de saudade dos meus filhos, do meu pai, da minha cachorrinha, que está muito velhinha para trazer, mas já foi adotada pela minha nora, e dos meus amigos do Brasil, mas eu assim, realmente eu estou muito feliz aqui. Ai, que bacana. Gente, ó, eu vou passar rapidinho aqui, porque a gente sempre lê, mas hoje o papo tava tão... Segura quando é propaganda. que nem deu tempo da gente ver. Beijo pro Jean, que tá com certeza ouvindo a gente aí na rádio. A TV Marketing, que mandou um oi pra gente. A Lohani. Deixa eu ver, o Lucas Stefano, a Tatiana... A Renata Leal Costa falou, grande arquiteta do sul da Flórida. Que bonitinho. A Rosana, que estava aqui assistindo, falei de você, Rosana, beijo pra você. A Paty Aguirre, a Iraci Mendes, a Paty comentou. Obrigada, Paty, né, pela indicação. A Paty comentou, Mina Porcaro é um grande talento, olha só. A Selma Desarego, ou alguma coisa assim, o sobrenome, eu sempre falo o nome errado, então, gente, ó, nem desconsiderem, tá? Ok, show, arrasou. Muito bom esse programa. Obrigada. Muitas informações interessantes com profissionais capacitados. Parabéns pelo trabalho. Deus te dê muita sabedoria para continuar com um trabalho maravilhoso. Amém. Viu? Para todo mundo, para nós também. Todo mundo. Deixa eu ver quem mais. Hilton, a Tâmara mandou um coraçãozinho. A Tâmara que também tem programa aqui na rádio CCB, também com a gente. A Suelene Pita está assistindo. A Andrea, Ali. A Herbert Rucaglia, requinte e sofisticação sobre medida.
The best. Viu? Tá falando de você, não é da gente. Porque requinte é com ela mesmo, né? Obrigada, Herbert. A Cíntia Manhani, que está assistindo com a gente. Deixa eu ver aqui, tem um recadinho do Centro Comunitário. Se você também quer que sua marca apareça durante os programas da rádio, entre em contato pelo meu ccb@gmail.com. Olha lá, gente, o Centro Comunitário já mandou um recadinho aqui. E a TV Marketing disse que é o Júnior que está aqui falando. Júnior, obrigada por ter acompanhado aí todo o programa. E, gente, nós estamos aqui há mais de 1 hora já, estouramos o nosso tempo. Obrigada. Viu que bacana? Assim, muito legal. Adorei. Quando o papo é agradável, quando passa o papo rápido. é agradável, a gente vê, né? Aliás, nem vê o tempo passar. Isso, muito legal. Quer deixar um recado, mandar Telefone, beijo? e-mail, site. Sei lá, para quem estuda arquitetura e design, ou Quer dar um tem curso? interesse em atuar na área, a gente já quer logo, né? Eu não quero curso não, eu só quero a consultoria dela. A profissão é muito difícil, vocês estão estudando, mas eu sou muito realizada. Eu acho que mais importante é você ser realizado na vida. E que aí você vive com alegria, né? Verdade. Então, abrace a causa e vá em frente. E se precisar de mim, tô às ordens. Você quer deixar seu telefone? Meu telefone na Flórida é 1-305-812-4991 e o meu site www.mirnaporcaro.com. Ai, gente, obrigada mais Obrigada uma a vez. você. Obrigada. Foi muito agradeço legal você, o bate-papo. E assim, já vamos pegar o telefone e agendar uma consultoria, porque a gente Exatamente. adora mudar a casa, fazer uma coisa nova. Agora que a gente sabe que tem alguém que pode fazer isso pra gente acessivelmente, olha só, todo mundo que quer, todo mundo que tá afim, tá aí. Com o maior prazer, com o maior prazer. É uma questão até de missão, né? É uma missão, é um dom que Deus me deu. Nada sou eu, isso é Deus. E tem hora que eu tiro cada coelho da cartola e falo, gente, não fui eu que fiz isso, sabe? De solução. Não é de comprar um sofá caríssimo com o dinheiro do meu cliente, não. É de solução. Então eu acho que é uma missão mesmo. Ai, que bacana, olha aí, gente. Obrigada mais Obrigada uma a vez. você, querida. Né, Lu? A gente vai estar aqui quarta-feira que vem com mais um bate-papo. E, um recadinho do Centro Comunitário também. Para você que vota aqui no sul da Flórida, a gente tem o... Deixa eu ler aqui, que eu tô olhando a cola agora, gente. 28 de agosto? Dia 28 de agosto, Hubert Sinclair. Ele é democrata, mas ele tem uma proposta, um projeto de trabalho que é muito legal. E aqui ele está em parceria com o Centro Comunitário. Então, é uma dica para quem vota e que não tem em quem votar, Tá conhecer o projeto dele. Tá bom? É isso. Beijos. Obrigada. 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 Agradeço. Obrigado, Até mais, gente. a gente se Pessoal vê da rádio, quarta-feira que vem. Os ouvintes, pelo Isso, Facebook. para você que acompanhou a gente na rádio, que não viu o livro, entra lá, assiste depois o programa, procura no YouTube o trabalho dela, que é maravilhoso. É uma obra de arte, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.